não foi em vão. Porque se você fizer uma retrospectiva, que é uma palavra interessante, né? Na sua vida pregressa, até o dia de hoje, hoje é um dia de glória. Hoje é um dia de glória. Pastor, que isso? Tu vai prestar atenção mais na sua vida. Olha bem, hein? Tu vai entender mais da vontade de Deus, o interesse que Ele tem na sua vida. Quando você se lembrar que no dia dos mortos você estava entre aquele que vive. Olha só, hein? Eu falei, Senhor, falou, é desse jeito, Marcelo. Versículo de número 1, do capítulo 7 de 2 Samuel, o livro do profeta Samuel. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Verso 2. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em uma casa de cedro e a arca de Deus se acha numa tenda. Verso 3. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Verso de número 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Verso 6. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te das malhadas de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Verso 9. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminai os teus inimigos diante de ti, e te fizesse grande o teu nome, como só os grandes tens na terra. Verso 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade aflijam como dantes. Verso 11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor teu te fiz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Senta dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é alimento para aquele que tem fome. É cura para aquele que está enfermo. Ela é descanso para aquele que está afegando, ou seja, está cansado. Ela é justamente restituição para aquele que perdeu algo.
ela é exaltação para aquele que foi humilhado. E ela é salvação para o perdido. Amém. Tem mais. Mas Deus coloca no meu coração Glória. essas promessas que a palavra ela se cumpre. A Bíblia, quando ela mostra a Natã, um homem que foi levantado depois de Samuel, o profeta, para poder cuidar agora do reinado de Davi, vem como conselho para ele. Por quê? Justamente Samuel, ele quando foi preparado por Deus, sendo ele trazido ao mundo através de oração, porque Ana orou durante 25 anos, e ela justamente entrava no templo, fazia suas obrigações que era anual, e também passava por dificuldade, porque seria uma promessa a se cumprir em sua vida. Ouvia muito Penina falar contra ela, porque a Penina era mãe e ela era somente a do lar. Mas Deus fez por bem mudar a história de Israel através de uma dificuldade de uma mulher. A Bíblia diz que no início do livro de Samuel, Deus ele olha para essa família de justamente precisava nascer uma diferença, alguma coisa que fizesse modificação na história de Israel. E Deus agora ouve a oração daquela mulher chamada Ana e coloca justamente a certeza que ela seria uma mãe. E naquele dia, naquele momento que ela entra e ela ora, a Bíblia ela mostra em seu histórico bíblico justamente que o profeta daquele tempo, ou o rei daquele tempo, ou até mesmo os sacerdotes daquele tempo, não ouviam a palavra de Deus como aquele menino iria ouvir quando ele fosse nascer. Então Deus estava preparando algo muito bom, forte e poderoso. Pastor, por que o senhor está falando de Samuel, se a Bíblia mostra Natã? É porque minutos antes de Samuel morrer, a Bíblia mostra que Samuel chama Natã e em particular fala com ele: Natã, cuide bem de Davi, porque Deus dificulta a vida de um rei. Agora nós estamos olhando aqui a palavra, quando o próprio rei Davi, que era o pastor de ovelhas, lá no início da história de Israel, quando ele derrota justamente o leão, quando ele mata o urso e quando ele destrói e derruba o gigante, agora ele está em um palácio, sua vida está abastante, ou seja, ele não tem falta de nada, ele tem tudo ao seu favor. Ele olha e vê que a arca de Deus, que estava dentro de uma tenda humilde, dentro do palácio. Para ele, Davi, rei, era um desconcerto. Mas não, ele coloca no coração o desejo de consultar o profeta por aquilo que ele pensou em seu coração. Não vou falar mais ou menos assim, mas eu vou falar que é dessa forma. Olha, nós vamos comprar agora tijolo de bloco, porque aqui a gente está vendo que tem alguma coisa que precisa ser separada. Isso é o coração do homem limitado. Porque se Deus mandar um terremoto, o muro vai cair, mas a tenda ela vai permanecer de pé. Por quê, pastor? Porque quando se fala tabernáculo e tenda, Deus tem uma alegria tão grande. Porque nos tempos que Deus era consultado através de tendas, era o tempo da revelação, que Deus revelava diretamente para o seu próprio povo. Aleluia. Ele tinha um contato interpessoal e também tinha um diálogo direto. O Rabadacaia-sé. Glória a Deus. Oh, glórias. Justamente quando Davi, ele não rejeita, mas ele
coloca o desejo de fazer um templo para o Senhor e colocar o Senhor afastado dele. Entenda isso. Porque naquele momento que ele pede que a arca saísse de dentro do palácio e fosse para um outro palácio, denominado justamente o templo do Senhor, Deus sentiu algo que nós sentimos quando somos rejeitados, irmão. Eita Deus! Aleluia, meu Pai. Oh, glória. Deus sentiu isso, pastor. É interessante como Deus, ele corre na sua mensagem e fala diretamente com Natã. Natã, você volta lá e diz a Davi que eu não disse que era para ele fazer o templo. Davi estava querendo fazer algo